sobre a mediunidade entre os apóstolos, né? E nas escrituras, de uma maneira geral, desde os primórdios até o que nós temos hoje, né, disponível depois da codificação da doutrina pelo querido Allan Kardec. Então, Ayrton, por favor, você pode fazer a introdução. Bom dia a todos. Suas primeiras considerações. Eu acho que a gente tem que começar a falar sobre a questão da mediunidade nos apóstolos, talvez pela proibição da mediunidade. A gente tem que relembrar, então vamos traçar 3 pontos fundamentais dentro da doutrina. Moisés foi a primeira revelação, né? Depois nós tivemos Jesus, e o Espiritismo ele vem como uma terceira revelação, que é a comunicabilidade com os espíritos. E nesses 3 pontos, tanto Jesus como o Espiritismo, eles alegam que não vieram para descumprir a lei. Ao contrário, Jesus afirma categoricamente que ele veio fazê-la cumprir. E uma das leis interessantes de Moisés, na verdade, no último livro, que é em Deuteronômio, é o último livro da legislação mosaica, tem uma proibição, capítulo 18, versículo 11, sobre a comunicabilidade com os espíritos. Isso é uma proibição interessante, né? Primeiro porque, se a gente for analisar essa questão da proibição, a legislação, a gente tem que pegar, vamos fazer, vou puxar a sardinha para o meu lado para a gente falar de legislação, porque é a legislação que a gente está falando, né? A legislação naquela época já era bem avançada. A gente tem que pensar que o ius civilis romanum, que era o direito civil romano, que era o que vigia naquele tempo de Jesus. Então, a legislação romana, que foi um compilado das legislações daquela época, então Roma tinha um papel que ele ia absorvendo todas as culturas próximas e incorporando aquilo que era bom na cultura romana. E uma das coisas que ela fez foi incorporar a legislação grega. E aí o que acontece? Então a lei civil ela é muito avançada. Então hoje o que a gente tem hoje de lei civil que se estuda no mundo hoje é basicamente o que se estudava em Roma. E uma das coisas muito importantes nessa ideia do direito das proibições são 2 pontuações importantes. O direito só proíbe, então a gente está em direito das proibições. O direito só proíbe condutas possíveis. Então, a gente não pode proibir condutas impossíveis. Então, quando a gente fala, então esse é o primeiro ponto interessante de Moisés. Ao se proibir a comunicação com os mortos, é sinal de que elas existem. Porque não há que se falar em proibir condutas impossíveis. É proibido hoje que qualquer pessoa levite pela praia de Deerfield. Mas nenhuma pessoa levita, então não há que se falar em uma proibição como essa. Mas o segundo ponto do direito das proibições, que a gente tem que observar, é que só é proibida reiteradas práticas abusivas. Então, se você tem uma conduta excepcional, o direito das proibições não se preocupa com isso. Porque não é uma coisa excepcional, esporádica e tudo mais. Então, 2 lições a gente tira da lição mosaica no que tange ao direito das proibições. Primeiro, que ela é verdadeira. Então, uma prática reiterada, né, uma prática. E a segunda é que ela era usual. E provavelmente era usual porque dentro da legislação, dentro do mundo antigo, né, se consultava os espíritos o tempo todo. Até porque veio da Grécia, veio do Egito. Lembremos que a gente, em Moisés, é a saída efetiva do Egito. Então, a população, os hebreus passaram muitos anos no Egito, tendo contato com aquelas ideias de divindade e tudo mais. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, a questão é o porquê que houve essa proibição? E o porquê que hoje está liberado? Que acho que é o grande ponto aqui da discussão. Então, primeiro, a gente tem que entender que aquela massa de pessoas e, consequentemente, de espíritos ao tempo de Moisés, era uma massa ainda que consultava a espiritualidade para coisas banais. Então, a banalidade é que fica proibida. E naquele tempo,
precisávamos de um legislador rigoroso, um legislador que fizesse com que a população parasse com aquela prática, para que essa prática fosse regulamentada posterior. Tanto que o foi. Então, Jesus, quando ele vem dizer que não veio revogar a lei, se a gente pegar o Evangelho, o Velho Testamento também, mas se pegarmos o Evangelho de Jesus, ele é uma quantidade enorme de manifestações que hoje nós temos muito claro de manifestações espirituais, né? As curas, os contatos, as aparições, mas primeiro feito com Jesus, né? Então, acho que eu só queria, para situar melhor, né, só rapidamente fazer a leitura aqui do Deuteronômio, capítulo 18, onde Moisés, que era uma autoridade naquela época, né, porque o que ele falou é lei, né, e como é interessante que eu vejo, né, nós até discutimos aqui, dividimos mais ou menos a humanidade em 3 estágios: a infância intelectual, depois, né, uma maioridade intelectual, até chegarmos na maturidade com a chegada do Espiritismo, que nós vamos detalhar melhor. Mas o que Moisés disse em Deuteronômio ficou, né, prevaleceu para várias religiões e prevalece até os dias de hoje. Então, para mim também, particularmente, foi muito interessante, porque eu não havia feito ainda essa associação, né, de porquê para algumas religiões, até pouco tempo, abominarem com tamanha ênfase o espiritismo, ou as religiões espiritualistas, quando o assunto se tratava da comunicação com os mortos, né? Nós sabemos que por muitos anos, muitas dessas crenças fizeram a interpretação das escrituras ao pé da letra, né? E neste caso, sabendo que Deuteronômio é um livro que foi escrito por Moisés, né? E Moisés teve todo aquele seu papel, né, de autoridade para os judeus e para as religiões subsequentes, nós até conseguimos entender que a questão da interpretação ao pé da letra foi realmente um problema, porque havia uma imaturidade intelectual, uma interpretação muito rasa do que poderia ser, e que ficou estagnada naquele tempo, sem evoluir com as possibilidades que apareceram depois com Jesus e com os demais profetas e todos os apóstolos e a própria igreja. Então, só para eu passar novamente a palavra aqui para o Ayrton, em Deuteronômio 18, nós temos, eu vou até ler antes, no versículo 9. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. Aí ele fecha no versículo 12. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Ou seja, quando você lê isso ao pé da letra, o que Moisés, que era a autoridade, está querendo dizer? Se praticar, tá frito. E você trazendo isso até os dias de hoje, quando aparece o espiritismo, meu Deus, quem faz está indo contra a lei de Deus, né? E nós vamos agora começar a entrar no porquê Moisés fez isso, que o Ayrton já começou a falar, né? E como se encaminhou, né? Por favor. Isso é importante quando a gente faz uma interpretação normativa. A gente tem que fazer uma interpretação normativa de várias maneiras, de várias formas de interpretar. Uma delas é a interpretação literal. A interpretação literal, ela é uma interpretação válida e até plausível. Por isso que eu sempre brinco, quando você faz uma pergunta para um advogado,
Você fica lá 1h30 perguntando para o advogado, no final da pergunta ele responde, depende. Não é isso? É desesperador perguntar para um advogado qualquer coisa, porque todas as respostas são depende. Ou então vem uma resposta tão complexa e tão longa que você não entende nada. Ele dora. Por quê? Pode explicar melhor, né? Você pode resumir isso? Pois é. Mas o porquê disso? Porque existe, mas não é o que está dizendo na lei, e é isso que é importante quando a gente faz isso. Sim, mas a lei, a interpretação literal da norma, qualquer pessoa que sabe ler faz. Ela não precisa nem ser muito alfabetizada. Mas quando você pergunta para um doutor da lei, as respostas não necessariamente são tão simples e são tão diretas quanto parecem. Por quê? Porque quando você faz uma pergunta para um advogado a respeito de uma norma, ele não está preocupado com aquela norma que você está perguntando. Na cabeça dele passa uma infinidade de leis que ele conhece e uma quantidade de normas e uma hierarquização de normas que aí a resposta depende, porque você precisa detalhar tanto o caso concreto para você chegar numa resposta personificada. Porque a lei ela é genérica, mas o teu problema ela é pessoal. Então, o que acontece? Quando você vai perguntar algo para o advogado, então ele vai passar o que passa na Constituição, o que passa naquela lei, o que passa na outra lei, e vai tentar interpretar. E é o que a gente tem que fazer aqui. Nós temos uma lei mosaica. Essa lei mosaica ela é válida quando diz a proibição da comunicação. Mas aí eu pergunto, vem uma lei posterior, uma lei a gente pode entender de maneira genérica, não lei editada, escrita, mas uma lei posterior com Jesus liberando a mediunidade, ou não. Então a gente tem que entender, o primeiro, por que ela era proibida, que é isso que a gente vai começar a falar, e se de fato houve uma lei posterior, existe um outro princípio dentro do direito normativo, que lei lex posteriori derogate lex anteriores. É lei posterior, revoga a lei anterior. Então, se a gente tem uma norma nova, a anterior passa a não valer, ou pelo menos valer de maneira diferente. Então, veja, o que acontece com Jesus? É fato que, se a gente pegar o Evangelho, existem diversos momentos em que há comunicabilidade com a espiritualidade. Que depois, durante muito mais tempo, Kardec vem pegando a comunidade de pessoas e espíritos de maneira muito mais madura, e ele, então, cataloga. E aí ele faz as diversas comunicações que existem, ele coloca no livro dos médiuns, ele diz o que é isso, o que é aquilo, o que não é. Então ele põe de uma maneira muito... sistematizada. Né? É uma coisa de professor. É a versão professoral da coisa. Mas Jesus, ele vem de uma outra maneira. Não de maneira só professoral, embora ele seja um mestre, né, o espírito mais evoluído, mas ele vem de uma maneira consuetudinária nos demonstrar. Consuetudinária é, na ideia de costume, demonstrar que aquela lei mosaica, a partir dele, ela passa a ser de uma maneira diferente. Deve ser interpretada de maneira diferente. Só que a proibição continua. Se a gente pegar essa proibição, ela continua sendo a manifestação. Por quê? Porque a gente tem que entender o porquê da proibição. Então, por que Moisés proíbe a comunicabilidade com os mortos? Porque ele proíbe a futilidade. Ele proíbe a futilidade. Será que eu vou comprar hoje carne vermelha ou vou comer carne branca? Vou perguntar para a espiritualidade o que é melhor. Era assim. Será que eu vou vender o meu rebanho para o Rafael? Eu não vou vender. Era esse tipo de comunicabilidade que se existia. Para os profanos. É importante se dizer isso. Porque no âmbito dos iniciados das religiões, isso é muito bem trabalhado para quem quiser estudar conosco depois da morte de Leon Denis. Leon Denis explica bem claramente a religião antiga e as religiões antigas e o que está por trás da religião. O que era passado para a população em geral e o que era passado para os iniciados, né? Que ele chama de religião efetiva, da religião primordial, que é a mesma, né? Tanto no Egito, como na Babilônia, como o próprio hebreu, né? Os próprios judeus, né? Com os essênios. Com os essênios, né? Agora,
O Rafa trouxe um texto aqui, se você quiser, Rafa, que a Nina mandou, a Nina nos ajudou muito a delimitar o tema para que a gente... Se bem que a Marisa disse que a gente tem até segunda-feira para terminar o estudo, né? Né? É isso? Não, eu queria fazer um comentário, porque essa abordagem me levou a buscar confirmações dentro do Espiritismo para essas questões que estavam lá no Velho Testamento, e inclusive, né, várias outras circunstâncias no próprio Velho Testamento, em que é narrada a possibilidade de, após a morte, aquele indivíduo se reunir com os seus antepassados, né? Então, quando você fala da possibilidade de um indivíduo morrer e se reunir com os seus antepassados, você está declarando a existência da vida eterna e da imortalidade da alma, né? E tem... a gente avaliou 2 textos, né? Um do irmão X, em Pontos e Contos, que foi um que a Lina mandou, muito interessante, onde narra essa questão da experiência anterior a Moisés, já trazer a importância e a relevância da comunicação com os mortos em outras sociedades. E quando Moisés vai trazer isso para o povo hebreu, ele vai ver que essa comunicação vai se dar de uma forma muito rasa, nesse nível de futilidade, ou seja, as perguntas e as considerações feitas, elas não eram para engrandecer o espírito, para trazer do plano espiritual os ensinamentos que fossem colocar a população no caminho correto, para melhorar o entendimento das leis de Deus, não era nesse sentido. E Moisés, mais que rapidamente, né, ele fala, opa, isso não vai dar certo, né? Imagina uma sociedade daquela época, paupérrima de determinados valores morais, ainda com o egoísmo, a ganância, muito fortes, né, nos seus personalismo, nas suas personalidades, para poder fazer deliberadamente consulta com o espírito, né? Então, nesse texto do irmão X, inclusive, eles estabelecem que seria uma mulher trajada como um homem e que fosse capaz de não trazer para essas comunicações, que são as chamadas pitonisas, as necromantes, os oráculos daquela época, que fosse capaz de se abster nessa intermediação com a espiritualidade das suas questões pessoais e trouxesse somente o que a espiritualidade estivesse comunicando. E aí Moisés decide, né? Imagino eu que ele decide, não vai dar certo, isso não é para agora, né? Então ele vem e escreve isso aqui, né? Proibindo e falando que quem pratica está indo contra a lei de Deus. No livro O Consolador, Chico e Emmanuel, na pergunta 274, nós temos o seguinte: qual a intenção de Moisés? Olha, é uma obra espírita. Qual a intenção de Moisés no Deuteronômio, recomendando que ninguém interrogasse os mortos para saber a verdade? Ou seja, eles interrogavam para saber a verdade. Isso é ou não é? Isso pode ou não pode? Isso deve ou não deve? Não é para isso que a gente sabe que a mediunidade deve ser utilizada. E aí a resposta é a seguinte, que é muito interessante com o que eu comentei agora há pouco das religiões perdurarem por tanto tempo acreditando piamente na literalidade das palavras. Antes de tudo, faz-se preciso considerar que a afirmativa tem sido objeto injusto de largas discussões por parte dos adversários da nova revelação que o Espiritismo trouxe aos homens, na sua feição de consolador. As expressões sectárias, todavia, devem considerar que a época de Moisés não comportava as indagações do invisível, porquanto o comércio com os desencarnados se faria com um material humano excessivamente grosseiro e inferior. Ou seja, Emmanuel está falando isso. Olha que maravilha, né? Eu fiquei feliz, depois de ter a minha própria conclusão, ver que o Emmanuel concordava comigo, entendeu? É interessante que o Emmanuel usa uma expressão que às vezes a gente passa batido, que é o comércio com a espiritualidade, né? É uma expressão um pouco estranha para a gente, né?
num primeiro momento. Quando a gente olha, parece... Mas ele é de um significado muito interessante. Se você pegar na obra de Emmanuel, a gente verifica em outros momentos que ele utiliza dessa expressão o comércio com a espiritualidade. O que é o comércio? O comércio nada mais é do que a troca. Toda mediunidade pressupõe um comércio com a espiritualidade. Muitas vezes a gente olha nessa expressão comércio e pensa em dinheiro. Não é isso que diz Emmanuel. O comércio é uma troca. O que é o comércio? Eu vou até o Walmart, levo um bolo de dinheiro e troco aquele bolo de dinheiro por uma compra mensal. Isso é um comércio. Então, todos estão em posição equilibrada, ganhando, o Walmart ganha o que ele quer e eu ganho o que eu quero. Mesmo hoje, funciona da mesma maneira com a espiritualidade. Não há nenhuma comunicação que não seja, como Emmanuel coloca essa expressão, um comércio. A mais pura das comunicações, vamos colocar assim, com a esfera superior, por exemplo, também é um comércio em que nós estamos ganhando o aprendizado vindo da esfera superior e a espiritualidade superior está ganhando que, por através de nós, aquele aprendizado está sendo disseminado para a sociedade. Esse é o comércio. É uma via de mão dupla. Isso é o significado da expressão comércio utilizada por Emmanuel. E aí ela pode ser para o mundo superior e inferior. O comércio de drogas também funciona semelhante ao do Walmart. Você vai até com um bolo talvez maior de dinheiro e sai com um bolo de droga, né? E aí você tem... Então, este comércio com a espiritualidade inferior, é isso que Emmanuel fala. A mão de obra utilizada no comércio à época de Moisés, enquanto pessoas, é o que o Rafa colocou, éramos ainda muito grosseiros, imperfeitos. E que tipo de espírito que se comunicava ali? A mesma que está na mesma sintonia. Então, a proibição se dá disso. Agora, posterior... Não sei se eu já posso entrar nessa parte. Pode, claro. Posterior a isso, houve momentos em que Jesus revogou essa norma? Ou pelo menos atualizou essa norma no sentido de que, não, o proibido continua proibido, se você fizer na frivolidade. Agora, se você fizer a mediunidade na esfera superior, essa está liberada. E aí eu lembro de Mateus, capítulo 17, versículo 9, que é conhecido como a transfiguração do Monte Tabor. Então, o que faz na transfiguração do Monte Tabor? Jesus sobe com 3 discípulos. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Serão os discípulos que eram considerados mais próximos o tripé de Jesus, ali, né? E aí, engraçado, né, que agora passou pela cabeça rapidamente essa situação de Pedro, João e Tiago, né? Se a gente for pegar Pedro, o mais velho, João, provavelmente o mais novo, né? E Tiago, que foi o pilar da comunicabilidade entre o cristianismo nascente e o judaísmo farisaico que se havia se convertido ao cristianismo. Então, mas só para a gente fazer rapidamente esse detalhe, apanhado, né? Mas, então ele sobe no Monte Tabor, e para quem teve a experiência de conhecer o Monte Tabor, e eu não fui até lá, mas eu sei porque eu estudo qualquer assunto e gosto de todos eles, quando você sobe ao Monte Tabor, você tem uma visão praticamente do mundo, pelo menos do mundo existente daquela época, né? Então, tem um simbologismo nisso, de você subir no mais alto patamar... De onde se vê tudo. E lá aparecem 3 personagens interessantes. Elias se materializa, isso é materialização. Que depois só Kardec coloca o nome para dar uma categoria, porque o Kardec ele vem explicar com um ar de professor, como a gente já disse. Mas então aparece Elias, tá? Aparece Moisés, e depois se comunica o Espírito de Deus. Então, 3... E aí é que muitas vezes as pessoas têm que tomar um cuidado, porque falam assim, mas está proibida a comunicação com os espíritos, e depois, porque, veja bem, porque Jesus, ele nunca fez isso, e que Jesus era Deus, então, na verdade, ele não se comunicou com ele. Fica quase um negócio freudiano, né? Porque se Jesus era Deus e o Espírito Santo, ele está falando com ele mesmo, né? Ali no Monte Tabor, sim ou não? É uma coisa quase doida. Então, claro que não. Na realidade, o que se estabelece como dogma
era a impossibilidade naquele momento de explicar pormenores desses fenômenos espíritas que só vieram a ser explicados lá com Kardec de maneira muito mais clara. Mas o que acontece? Então a gente tem a voz direta de Deus. Pneumatofonia. Nós temos a materialização de Elias e Moisés. Ou seja, se isso é proibido por Moisés a comunicação, de duas uma. Ou passa a ser revogado por Jesus essa norma, ou Jesus está descumprindo a norma. Vocês têm duas opções para escolher. Não tem outra. A não ser que alguém tenha alguma outra aqui. Né? Ou seja, se Jesus, ele a partir daquele momento faz esse fenômeno, então ele a partir daquele momento ele pega aquela norma e ele não está revogando totalmente. Ele está nos dizendo que se tivermos a mediunidade através da comunicabilidade com a esfera superior, produtiva, no intuito de produzir algo bom, então está liberado. Mas ele faz mais do que isso, não é isso? Aí quando ele desce do monte, ele vira para os apóstolos e fala assim, não fala nada do que aconteceu aqui até que eu me levante dos mortos. É isso que Jesus fala. Então fala, não fala o que aconteceu aqui até que haja a minha ressuscitação, né? Entre aspas. Até que eu ressuscite dos mortos. Que isso? Isso também é muito importante. Esse detalhe é muito importante. Porque Jesus está nos alertando que a mediunidade existe, que ela é permitida se for feita com o intuito de educação, com o intuito de crescimento, mas a mediunidade exige descrição. A mediunidade exige comprometimento. A mediunidade exige responsabilidade. Não é o momento de se manifestar e sair fazendo o descumprimento. Interessante, não? Nós viemos, então, né, de uma recapitulação do momento da primitividade ali, da proibição, e a evolução depois de vários séculos aí, com a chegada de Jesus, no que eu e Ayrton chamamos aqui de maioridade moral e intelectual dos povos ali, né? E Jesus, então, né, só para complementar, quando eles estão no alto do Monte Tabor ali, Jesus está conversando com Elias e Moisés, quando os três apóstolos visualizam aquela cena e ficam completamente atônitos, eles não sabem o que fazer. Né? Tanto que Pedro ainda tenta assim, Senhor, eu posso construir uma tenda para cada um de vocês, a gente passar, ele ainda tenta alguma coisa ali, mas ele fala, eu não sei o que dizer, eu não sei o que, né? E aí vem então a voz de Deus, comunicação direta, dizendo, este, Jesus, é o meu filho, cumpram e façam tudo que ele mandar, né? E aí, então, é curioso, né, a descida, porque aconteceu aquilo tudo. Imagina você, Pedro, ou João, ou Tiago, a vontade de fofocar sobre aquilo para os outros 9, né? Imagina, né? Inclusive, numa das representações cinematográficas que eu já vi desse episódio, né? Quando eles descem, um outro, eu não me lembro agora, acho que era até Judas, vem até Pedro e fala, o que aconteceu lá em cima? E ele fala, não podemos falar, nós não podemos falar. E eles resistem e não falam quando Jesus diz que até eu me levantar dos mortos, né? Porque aí, daqui a pouco a gente vai chegar lá, vai haver o outro grande episódio da manifestação mediúnica, né? Que é o episódio de Pentecostes. Né? Mas para entender Pentecostes, a gente tem que entender o caminho ali, né? Então, veja, isso acontece, não há precisão de data, né? A gente não está dizendo ali, aconteceu no ano 2 da pregação, ou no ano 1 da pregação, né? Mas é fato que isso aconteceu depois, até inclusive, quando que eles já foram pregar, dá a sensação que já foi depois já no 4º sermão ali, né?
Então, enfim, de Mateus. Aí você tem ali essa questão histórica, os apóstolos estavam lá trabalhando, 3 deles apenas viram isso, só que eles viram, é importante que a gente tenha uma noção que os apóstolos, eles foram escolhidos não por serem perfeitos. Eles foram escolhidos por não serem perfeitos. É exatamente por conta disso. Ao contrário da visão que às vezes a gente possa ter, quando a gente vai estudar, São Pedro, São Paulo, São não sei das quantas, em que a gente já pega a figura deles pronta dentro do cristianismo, a grande lição não é essa do Evangelho. A grande lição do Evangelho é nos demonstrar que o Evangelho é um convite à renovação íntima e que todos nós podemos nos renovar. Jesus ele era o bambambam, né? O must, como diria Marisa, né? Não é meu, não, esse é o do Walter. Desliga aí. Olha lá. Então, Jesus, falou de Jesus, você viu que já vem até uma sonoplastia, né? Você viu que o negócio é programado. A comunicação vem na hora, né? Não era ele, viu? Não era ele que eu vi ali que não estava escrito Jesus. Mas se tivesse escrito Jesus ali, o negócio ia pegar. Bom, vocês concordam comigo? Então vamos utilizar a expressão espírito. Segundo Emmanuel, em A Caminho da Luz, Jesus, ele é o Cristo, o espírito crístico. O espírito crístico é o mais alto grau de um espírito puro. Então, veja, se a gente acha que o negócio... não, eu quero ser espírito puro, né? É um caminhado. E Jesus já era um espírito crístico há 4,5 bilhões de anos na formação do planeta Terra. Então, para ter uma noção... Porque senão, às vezes, a gente fica na picuinha, achando que a gente, com a nossa pequenez, pode julgar Jesus. Jesus com certeza teve um caso com Maria Madalena, porque se fosse eu no lugar, eu teria. Só que Jesus é um pouquinho melhor do que você, Ayrton. Bem melhor, na verdade. Porque há 4,5 bilhões de anos, quando você nem era projeto de espírito, você era um princípio inteligente, ele já era espírito crístico. Então não julgue. É isso que porque senão a gente fica julgando pela nossa pequenez, e aí a gente humaniza Jesus quando a gente tem que demonstrar... Sim. Exato. Tá fora de cogitação. Só que os apóstolos achavam isso. Isso é importante também. Então, Jesus, como espírito crístico, ele tem uma série de espíritos puros o auxiliando. Isso fica bem claro na obra de Emmanuel. Ele poderia ter pego 12 dos espíritos puros dele e falar assim, reencarna todo mundo comigo, e aí nós vamos fazer a revolução daquele planeta. Nós vamos dar jeito. Nós vamos enfiar a goela abaixo esse cristianismo. E é isso que Judas achava. Esse era o projeto de cristianismo de Judas, que depois de Paulo de Tarso, que Pedro alerta ele e falou, teu projeto está parecendo de Judas. Porque o cristianismo não é imposição goela abaixo. O cristianismo é como Jesus ensinou, é a transformação do espírito de coração a coração, palmo a palmo. E aí ele seleciona 12 espíritos, que naturalmente, para o padrão da época, deveria ser um espírito um pouquinho melhor, porque Pedro, mesmo sendo rude, ele era um homem sério, um homem honesto, para o padrão da época. Machista, grosso e tal, não sei o quê. Mas ele era um homem sério, seguidor da lei mosaica, então ele tinha... Mas ele não tinha ainda compreendido, e nenhum dos apóstolos compreendeu de verdade a missão de Cristo até Pentecostes. Então a gente tem que... Pentecostes ele tem uma ruptura na questão religiosa muito importante. Por quê? Porque até Pentecostes, o que aconteceu? Pedro negou Jesus 3 vezes, Judas traiu, todos os apóstolos fugiram, com exceção de João, que ficou ao pé da cruz chorando a perda de Jesus e pensando assim, que desiludido, o que será do cristianismo agora? Quer dizer, nem se chamava cristianismo, né, naquele momento. O cristianismo vem só depois, no Ato dos Apóstolos, mais adiante. Mas o que será do que nós chamamos de cristianismo? Então, mesmo João, que era um dos 3 mais próximos de Jesus, ficou ali ao pé da cruz chorando, e agora? O que dúvidas, nós vamos fazer? né? E se o Messias, aquele que Deus falou,
para nós lá no Monte Tabor, que era o meu filho e que era para seguir, está sendo morto. O que vai ser o cristianismo? Então, todos os apóstolos, até Pentecostes, estavam desesperados. Por quê? Porque são seres humanos iguaizinhos a gente. E essa é a grande lição do Evangelho. É um momento... Porque quando eu leio a cada um dos apóstolos, bem que você falou que eu ia falar 95% do tempo, né? Quando eu leio os apóstolos, eu me identifico com quase todos eles, nos defeitos. Nos defeitos. Então, quando eu vejo os defeitos, eu me vejo em todos eles. E essa é a lição do cristianismo. E Pedro, muitas vezes, eu já até fiz a palestra sobre Pedro, ele muitas vezes achava que por ser o discípulo mais próximo de Jesus, imagina, Jesus dormia na casa de Pedro, né? Jesus foi lá, curou a sogra de Pedro, né? Não sei se também era uma coisa boa ou ruim, né? Daí eu tenho que perguntar para Pedro também, né? Mas é uma pessoa boa. Então, se a gente for pensar assim, Pedro, por ser o discípulo que acolhia Jesus em casa, ele se achava a altura de Cristo. Privilegiado. E ele só se dá conta disso, que não estava muito longe, quando ele nega pela terceira vez. E aí ele entra em desespero. Porque ele falava assim, o que eu estou fazendo? E ele foge e tal. E aí vem e acontece. Mas vamos entender uma coisa primeiro, antes. Eu acho que tem um simbolismo que a gente não pode deixar passar em branco. A Páscoa judaica, ela é uma festa que celebra a tristeza, a perda. A Páscoa, ela significa isso. É a passagem, né? Então, quando os judeus saem do Egito e passam 40 anos no deserto, que a gente brinca que Moisés é o cara mais perdido da face da terra, porque andando do Egito até deve dar uma semana, o cara passou 40 anos sem GPS, perdido lá, né? Mas não é, tem um simbolismo importante. É necessário que uma geração inteira que estava cultuando estavam egipcializados, colocar esse neologismo, né? Terminasse para que, de fato, a nova geração chegasse na Terra Prometida sem os vícios da anterior. E aí, o que acontece? Então, é toda essa passagem. E aí, o que você faz na Páscoa, os judeus? Então, eles simbolizavam o cordeiro, deixavam o cordeiro em casa, e aí as crianças brincavam com o cordeiro e tal, não sei o que lá, parari, parará, e chegava no dia da Páscoa, eles matavam o cordeiro. E dá aquela sensação de vazio, aquela sensação de perder alguém. E aí Jesus vem, na sexta-feira da paixão, na sexta-feira maior, ou na sexta-feira santa, como o Cordeiro de Deus, ser sacrificado. E o grande significado para nós, que não é diferente do dos judeus, é o sentimento de perda. Os apóstolos experimentaram na Páscoa a maior perda que se pode ter. Porque imagine o que era Jesus, aquele ser o mais evoluído de todos do planeta, com o maior amor que se teve na Terra, de repente ele nos deixa como o Cordeiro imolado de Deus. Esse é o significado, por isso que ele é o Cordeiro de Deus. Então a Páscoa... Os apóstolos que eram judeus. Que eram judeus e se entendiam esse significado da perda. O significado era o mesmo, né? Exato. Era o mesmo. Eles não eram cristãos. Exatamente. Eles se intitularam cristãos muito tempo depois. E aí, o que acontece? Pós-Páscoa vem o período de Pentecostes, né? Que é esse que a Igreja Católica comemora também e tal. Mas esse período de Pentecostes é o período em que você vai viver com aquela perda ainda, né? Você vai transformar, você vai passar. É o luto daquela perda. E aí, se perde, mas Jesus ressuscita. Então, isso daí torna... E ele primeiro aparece para Maria Madalena, depois aparece para os apóstolos, e depois aparece para os 500 e começa a aparecer para um monte de gente. E aí todo mundo vai ressuscitar. Então, esse período de Pentecostes... Resgata esse sofrimento, né? E ele fala assim, vocês choraram por mim, né? Esse é o significado. Vocês choraram por mim, mas eu estou vivo. E ninguém morre. E agora é a hora de vocês passarem isso. E aí vem Pentecostes.
E quando eles estavam em Pentecostes, naquela nova ideia do luto, não mais no luto, porque não há sofrido, luto, né? não há mais o sofrimento, porque, embora houvesse a tristeza de saber que Jesus não estava mais com eles no dia a dia, existia uma necessidade de se passar essa missão, passar esse conhecimento. E aí vem Pentecostes. Vai que vale a pena ler o Pentecostes, porque daí no Pentecostes a gente vai... A minha Bíblia é toda escrita comentada por mim. Eu só queria fazer, antes do Pentecostes, uma observação, porque Jesus veio, né, com todo o ensinamento, promoveu todas as curas, promoveu todas aquelas ocasiões em que ele perdoou a quem teoricamente não deveria ser perdoado, né? Não julgou, né? Não apontou o dedo. Então, além da revelação, né, Jesus também, em todos esses fenômenos que estão ligados à mediunidade, ele também está procedendo de uma forma a autorizar os seus apóstolos a procederem da mesma maneira. Por quê? Em diversas ocasiões, né, ele disse: vocês podem fazer até mais do que eu, né? Ou, ó raça incrédula, não fazes porque não creem. Se tivessem a fé do tamanho da semente de uma mostarda, né? Então Jesus está justamente revogando a proibição de Moisés a partir do momento, né, parcialmente, a partir do momento em que ele vai mostrando que a partir dali e depois da sua crucificação, a missão dos apóstolos na construção da igreja, dos apóstolos e dos discípulos, os 70 enviados em todas as direções, vai ser, sim, agir, em muitos casos, através da mediunidade, com o dom da oratória, ou com a psicofonia, ou com a cura, ou com a psicografia, né? Por quê? Era possível e, sim, deveria ser permitido, no sentido de que era o que faria a humanidade crescer e ampliar a sua capacidade de entendimento do Evangelho, né? Pentecostes. Uma outra coisa, né? Pentecostes tem um detalhe muito interessante, porque sempre as religiões, né, se referem àquela confusão. Jesus é Deus, é o Espírito Santo, é a mesma coisa, a tríade, Santíssima Trindade, a Santíssima, né? Trindade, tudo, mas nós já sabemos hoje que o Espírito Santo é justamente a pleiade de espíritos puros que trabalham com Jesus, né? E não poderia ser diferente se em Pentecostes, né, todos se manifestassem ao mesmo tempo, porque não tem jeito de um espírito só, santo, se manifestar ao mesmo tempo em todo mundo. E Jesus fala: o Espírito Santo virá e falará através de vós, né? Então vamos lá. Então, só lembrando aqui um detalhe importante: pouquinho antes de Pentecostes, nós já tínhamos os 12 apóstolos de novo, né? Reconstituídos. Esse 12 tem um significado importante que a gente vai falar já. Então, Judas, que havia traído Jesus, suicidou-se, foi substituído por Matias, né? E aí, então vamos lá. Ao se completar o dia de Pentecostes, estavam todos juntos no mesmo lugar. De repente surgiu um som do céu, semelhante ao que traz a ventania violenta, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E se tornaram visíveis línguas de fogo. Isso é aparição, materialização, sim, né? É o símbolo. Essa língua de fogo é o símbolo. E se distribuíam para eles, para os 12. E sobre cada um deles assentou uma delas, uma das línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que lhes concedia declarar. Então não pode ser um, né? Tem que ser. Então eles começaram a falar em línguas. Então, além da aparição que a gente tem aqui, tem a psicofonia, a poliglota. Poliglossia, né? A psicofonia em línguas diferentes, né? Estavam residindo em Jerusalém judeus, varões piedosos de todas as nações do que estão debaixo do céu. Ao surgir esta voz,
reuniu-se a multidão e ficou confusa, porque cada um os ouvia falar em seu próprio dialeto. Então, não só eles estavam falando em línguas, mas como cada pessoa só ouvia no seu entendimento. Né? Extasiados e maravilhados, diziam: vede, não são todos galileus, esses que estão falando? E como nós, ouvindo cada um em nosso próprio dialeto materno? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da família, da Frígia, Panfilha, Egito e das regiões da Líbia, perto de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto os judeus quanto os prosélitos, cretenses e árabes, estamos ouvindo eles falando em nossas próprias línguas a grandeza de Deus? Todos extasiados e confusos diziam uns aos outros: o que quer dizer isso? Outros, porém, ridicularizando, diziam: estão cheios de mosto. Cana, cachaça, né? Pedro, pondo-se de pé, com os 11, então, levantou-se a sua voz e lhes declarou: varões judeus e de todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras, pois estes homens não estão embriagados, como vós supondes, já que é a 3ª hora do dia. Não pode beber antes das 3, né? Então, mas isto é o que foi dito através do profeta Joel. E será nos últimos dias, diz Deus, abre aspas, né, o profeta Joel, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens verão visões e vossos anciões sonharão sonhos. E mesmo sobre os meus servos e sobre as minhas servas, naqueles dias, derramarei do meu espírito e profetizarão. Concederei prodígios em cima no céu e sinais embaixo sobre a terra. Sangue, fogo e exclamação de fumo. O sol se transformará em treva e a lua em sangue, antes de vir o grande e notável dia do Senhor. E será todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, essa era a profecia que dizia sobre esse dia de Pentecostes. Isso tem um significado tão grande. Primeiro, por quê? Porque 12, eu bati a questão do 12, porque é o seguinte: 12 apóstolos e 12 línguas era o que se imaginava que todo o mundo se compreendia em 12 povos. Então, quando você fala que se falava nas 12 línguas, é como se só existissem as 12 línguas. Então, eles estavam falando para todos os povos. Então, esse é o grande ponto. E 12 eram as tribos de Israel também. Né? Tudo tem uma... por isso a Cabala, né? Também a Cabala, ela vem... Está tudo conectado, né? Em Pentecostes, se inaugura, então fica muito claro os fenômenos mediúnicos aqui, né? A gente pode não se saber quais eram, mas está muito claro em que a manifestação do Espírito Santo, dos Espíritos Santos, que hoje a gente sabe da pleiade de espíritos que era comandada por Jesus para esse processo evolutivo, e aí que a gente fica muito claro, pelo menos para mim, que isso aqui não foi feito de improviso, isso é um projeto. Isso é um projeto de Jesus e da sua pleiade de espíritos para a evolução nossa, que começa com Moisés na proibição, inaugura nessa fase de maioridade e é explicada na maturidade por Kardec. Espírito, isso acontece com toda a ciência. Se a gente for ver, naquela época de Jesus se tinha, que a gente comentou, né, a astronomia. Só que a astronomia se confundia com a astrologia e tudo era as estrelas e não sei o que lá. Era só olhar para o céu, né? Ver a forma. E aí se guiar por ela e tal, não sei o quê. Depois veio uma época em que você começa a cientificar aquilo. E ao invés de você ter hoje, quando você olha para o céu e vê aquela ursa maior, que para mim não diz nada, né? Que eles juntam todas as estrelas, podia juntar qualquer coisa naquele negócio ali, que os antigos se diziam como ursa maior, ursa menor, enfim, porque são as estrelas que não mudam, é por isso que eles se direcionavam por ela. Hoje a gente fala, não, aquela estrela é a B15935, e a gente vai cientificando a coisa. E não é diferente com a manifestação mediúnica. Era proibida, ela passou a ser regulamentada por Jesus e depois explicada por Kardec.
nesse movimento de cientificação das coisas, né? Então, veja, e aqui inaugura, então em Pentecostes ele é muito importante porque inaugura para os apóstolos, mas não só para eles, para todos os seguidores, uma fase de mediunidade direta com a esfera superior de Cristo. Isso aqui é um grande ponto, porque quando ele fala que o Espírito Santo apareceu, ou quando ele fala que todas essas coisas aconteciam para pessoas que eram praticamente iletradas, Pedro era analfabeto, como é que ele ia falar em línguas? Porque se a gente pega Mateus, se a gente pega Lucas, se a gente pega Paulo, ainda vai, né? Eram estudiosos para a época. Agora, a maioria dos demais eram aquela massa grosseira, né? Então, veja, então se inaugura para os apóstolos, então Jesus, nesse Pentecostes, ele inaugura a questão mediúnica e a comunicabilidade com os espíritos, que era restrita, olha a fase, proibida, liberada para 3, sem falar. E agora ela é liberada desde que você faça para o bem. E aí começa. Aí você vai pegar em Atos, um monte. É um processo muito perfeito e muito bem delineado, né? E aí, então, Jesus vem para autorizar, né, essa intercessão da espiritualidade junto aos apóstolos, que nos Atos, né, são traduzidos em diversas ocasiões, né? Nós temos várias curas, nós temos ressuscitamentos, nós temos o próprio fato da espiritualidade intervir a favor dos apóstolos nas situações em que eles foram presos e as portas das prisões são abertas, né? Como num passe de mágica, né? Eles dormem com a porta trancada e acordam com as portas abertas. Vêm os anjos e abrem os grilhões das prisões. E ninguém vê, né? E ninguém Só vê. eles. E ninguém vê, exatamente. E aqui eu separei duas ocasiões. Uma está em Fonte Viva, no capítulo 33, né? Com o título de Erguer e Ajudar, quando Pedro ressuscita a irmã Dorcas, né? A irmã Dorcas, que acredita ser um dos 70 discípulos que trabalhava na sua comunidade, ajudava, costurava, e de repente ela morre, né? E Pedro está passando e sabe do acontecido, adentra a casa dela, pede licença para as pessoas, senta na cama e fala com ela: levanta-te, acorda, né? E ela levanta. E aí ele sai, e isso, se eu não me engano, já haviam 3 ou 4 dias se passado, né? Então ele levanta com ela, caminhando, e apresenta às pessoas ela novamente ressuscitada, né? E um outro caso muito interessante, que eu não conhecia até buscar as informações para trazer hoje aqui, um texto do irmão X também, no livro Luz Acima, onde Pedro, num certo dia, está na Casa do Caminho e chega uma senhora maltrapilha, suja, mal aparentada e aparentemente louca, falando impropérios, usando palavras de baixo calão, e todas as pessoas que estavam ali se assustam, né? E a primeira reação, a tendência era de que se fosse rechaçada dali aquela mulher. Mas Pedro olha, e é interessante porque a narração é longa, mas isso se deu em segundos, né? Porque ele se recolhe, ora, pede a Deus, pede a Jesus a orientação, né? E Jesus, naquele segundo, dá para ele uma série de esclarecimentos, até que Pedro se dirige à mulher e ela agressivamente fala: quem é você? Né? E ele diz: entra, a casa é tua, eu sou teu irmão. Né? Então, mais uma vez, essa possibilidade de se comunicar diretamente ali, e Jesus falar diretamente ao coração dele, e ele demonstrar essa atitude na frente das pessoas ali, para justamente para o efeito do crescimento de todos ali, né, e desse entendimento de que todos somos iguais, somos os mesmos, né?
irmãos. É uma coisa importante, só para a gente sedimentar um conceito que eu acho que é o conceito de mediunidade, né? Porque a gente está falando de manifestação dos espíritos, mas a gente não conceituou especificamente mediunidade. Então, como o nome já diz, Kardec coloca mediunidade a ser intermediário de algo entre o plano espiritual e o plano físico. Então, a mediunidade ela não é nem boa nem ruim. Ela é como uma energia, uma condição. Como uma energia. A energia elétrica ela não é nem boa nem ruim, é uma energia. Agora, a mediunidade pode ser utilizada para fins produtivos ou improdutivos. Esse é o grande ponto. É esse o convite que Jesus nos faz. É por isso que eu gosto muito que aqui na nossa casa tem uma aula que chama-se Mediunidade com Jesus. Não é que é com ele, você vai ser intermediário dele, mas é o porta-voz do que é, das palavras dele, das lições que ele trouxe. Então, só é profícua uma mediunidade com Jesus. É esse o significado de Pentecostes para nós e tudo que está sendo dito. E que o Espiritismo tem que seguir. Dentro, pode existir outros tipos de mediunidades fora do que nós acreditamos. E aí não é o que a doutrina espírita prega. A doutrina espírita só prega um único tipo de mediunidade. A mediunidade com Jesus. Que é a mediunidade para fins estabelecidos em Pentecoste e depois delineado por Kardec, que é para fim útil, para fim, seja o comércio para nós, benefício enquanto matéria, e para a espiritualidade enquanto evolução. Por isso, Emmanuel chama de comércio. A mediunidade, esse comércio com os espíritos. Então, esta troca tem que ser vantajosa para todos, mas só será vantajosa se estiver com Jesus. Esse é o grande ponto que o Espiritismo vem defender, é a bandeira, que na verdade não é nova, né? É o que foi feito aqui em Pentecostes. E aí a gente vai, se a gente for seguindo aqui, não vou, obviamente, não há tempo, porque, não há tempo para a gente pegar, mas o primeiro ato aqui chama a cura de um coxo. Então, Pedro vai lá e cura um coxo de nascença. Coxo não é aquele que... Não, a parte 2 tem bastante coisa também, né? É só para que a gente possa pontuar... Mas pode ficar tranquila. Quantos movimentos... O discurso de Pedro, a inspiração ali, inspiração direta da espiritualidade superior. Porque como pode Pedro, uma pessoa tão simples, ser tão profunda? Não foram os 3 anos que ele passou com Jesus somente, né? É também isso. Então você tem Pedro no Sinédrio, a prisão de Pedro, mas eu quero só, se permite, 2 exemplos que eu acho que valem a pena a gente... Porque aí é um momento em que, não só o Espírito Santo, mas são 2 momentos fundamentais em que Jesus materializa-se para demonstrar o caminho e mostra como os apóstolos, mesmo tentando, e esse acho que é o grande ponto, que é o que acontece na nossa vida, mesmo a gente tentando ser bom, a gente às vezes falha. Porque Pedro e Paulo também fizeram. O primeiro é de Pedro. Isso é contado muito bem em Paulo e Estevão. Pedro lá na casa do caminho, meio desacursoado, cansado, atendendo as pessoas de mau grado, né? E aí, quando ele fecha a porta da casa do caminho, entra, senta na mesa e fala, não aguento mais. Não aguento mais. Não aguento mais isso aqui. Aí bate na porta. Houve batida na porta. Aí ele grita, já fechamos. Mas o impertinente continua. Aí vai lá e bate de novo, mais forte. Aí Pedro lá de dentro grita, já não disse que fechamos? E aí nisso aparece a figura de Jesus e disse, Pedro, aquele que estava entrando, entra na casa, né? E aquele que entra na casa era Jesus. E Jesus chega para ele e fala, Pedro, eu só te pedi que apacentasse as minhas ovelhas. Eu não te pedi mais. Ele morreu. Não. E Emmanuel nos conta que ele praticamente ressurgiu para continuar nessa luta. Que não era fácil, porque se a gente se coloca...
E não reclamou, e se colocou na figura que ele se tornou. E é por isso que Jesus, ao selecionar Pedro, quando ele disse, Pedro és pedra, e sobre ti erguerei minha igreja, não é a igreja basílica de São Pedro, lá no monte, onde está lá aquela igreja de pedra, porque, como mesmo disse Jesus, há pouco tempo nem aquela igreja vai existir. Porque ele disse, no sermão profético, nenhuma dessas pedras ficará aqui em pouco tempo, no templo de Salomão, que era muito tão grande quanto a Basílica de São Pedro, lá. E os apóstolos não entenderam. Leiam o 5º sermão de Mateus, o sermão profético, começa dizendo exatamente isso. E a segunda ponto foi Paulo, que também aparece nos Atos dos Apóstolos, e que se manifesta, e Paulo, desesperado, porque ele percebeu que aquelas viagens que ele fazia, que hoje é fácil a nossa vida, né, cara? A gente vem aqui no centro, a gente fala de Jesus, as pessoas gostam, dão risada e tal, não sei o quê. No final agradece, até bate palmas às vezes, né? Mas Paulo não. Paulo ia nas cidades, falava de Jesus, as pessoas duvidavam, começava a dava pedrada nele, porrada e tal, não sei o que lá, ele ficava quase morto, aí vinha um, carregava ele e tal, aí ele ia dormir. Então a nossa vida está bem mais fácil que a de Paulo, né? Beleza. Mas Paulo, já cansado daquelas viagens, não era fácil, viajar com Paulo não era fácil, pergunte a Marcos, né? Se você perguntar a Marcos, não pergunte para ele, que ele não vai responder agora, mas quem pergunte em sonho, né? Marcos, que escreve a Bíblia, né? Que viajou, que o evangelista, que viajou quando moleque com Pedro, falou, com Paulo, e falou, cara, não dá para ir com esse cara não, é só Barnabé mesmo aguentar esse cara, que Paulo devia ser um chato de galocha, deve ser, né? E aí, Paulo já desesperado, porque não aguentava, foi preso já de uma das tantas vezes, ele falou, o que eu faço? Eu não aguento, como que eu vou transmitir? Eu não consigo. É humanamente impossível o que Paulo fazia, sair viajando de lugar para lugar e tal. E aí Jesus aparece para ele, no momento de desespero de Paulo, fala assim, usa os poderes do Espírito. E Paulo, como assim? Entendi, fala de novo. Jesus usa os poderes do Espírito. Começa a escrever para todas essas igrejas. Inaugura-se a psicografia por intermédio da esfera superior. Então, e Emmanuel nos conta isso em Paulo Estevão. Emmanuel fala, que Jesus vira para Paulo e fala assim, a partir de agora, designo Estevão, aquele que você mandou, aquele mesmo, designo Estevão, para te acompanhar, que será o meu porta-voz, transmitindo as minhas ideias para as suas cartas. E as cartas de Paulo são um reflexo da psicografia do pensamento de Jesus, por intermédio de Estevão. Então, se isso aqui não é mediunidade, e não é mediunidade com Jesus, eu não sei mais o que é mediunidade, né? Eu queria só, para fechar da minha parte aqui, lembrar um exemplo, né, uma ocasião que eu gosto muito do livro de Inácio de Antioquia, que é a palestra que João dá, né, em Jope, né, mediunizado por Sócrates, né, que é maravilhoso aquela passagem. E eu queria também só rapidamente, eu separei aqui para fechar, no capítulo 100 do Caminho, Verdade e Vida, né, que tem o título de Auxílios do Invisível, que é justamente sobre a prisão de Pedro, só uma frase, né? Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designa esse amparo, na essência é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. Ou seja, né, somos nós conectados com os espíritos superiores que nos auxiliam e nos suportam diariamente, né? Desde que nós vibremos na mesma faixa de sintonia, né? E desde que nós tenhamos fé para poder, com a certeza de que eles estão ali, né?
nós todos somos médiums, né? Nós não temos a mesma autoridade ainda que os apóstolos tiveram a partir de Jesus, porque é difícil, né? Você pensar em Pedro levantando o coxo lá no pórtico de Salomão, falando, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda, né? Seria maravilhoso, né? Crermos já é maravilhoso, mas chegar ali na rua e levantar um coxo na esquina, aí o povo vai sair correndo da gente. Mas que nós devemos continuar trilhando esse caminho é um fato, porque nós podemos, a mediunidade está em todos nós. Eu acho que a nossa função também, enquanto espírito, é levantar os coxos de espírito. Né? É o que a gente está tentando fazer todos os dias, e nós mesmos, que também somos coxos de espírito. Eu acho que a conclusão, agora acho que a gente fez essa introdução, podemos apresentar os PowerPoints. Podemos começar o PowerPoint, né? Que a gente pegou os PowerPoints e não usou, né? Mas o que eu acho que a gente pode concluir, então, de tudo isso, que eu acho que é o grande ponto, é que a mediunidade, hoje chamada desse jeito, como o Kardec coloca de uma maneira muito brilhante, que o PowerPoint que eu trouxe são todas as mediunidades, óbvio que eu não vou explicar cada uma delas, porque eu precisaria de um ano inteiro. Só a metade que a gente vai explicar. Que esse é um quadro sinótipo das mediunidades escritas por Kardec no livro, acho que tem aqui, ó. Mas acho que eu tenho o PowerPoint, se o Walter fizer a gentileza de colocar, que é óbvio que a gente não vai explicar, mas porque isso aqui está lá no livro dos médiuns. Quem quiser ler, inclusive o próprio Kardec faz esse quadro sinótico, não desse jeito aqui, mas ele vai explicando cada uma bonitinho, delas. Coloridinho, todo interligado, é bem legal. E que a gente consegue identificar, não? Eu mesmo fui escrevendo na minha Bíblia, para quem quiser ver, eu fui escrevendo cada mediunidade aqui, como é que em cada manifestação. Mas o que eu quero, o mais importante do que isso, é a gente ter a ideia de que aquela proibição, ela continua válida no que tange a comunicabilidade sob o ponto de vista frívolo. Mas Jesus atualizou a legislação como todo legislador deve fazê-lo, no intuito de demonstrar que a mediunidade, em nome de Jesus, ou seja, com ele, ela está permitida, desde que, nas palavras de Emmanuel, o comércio seja feito em prol da espiritualidade, em prol de nós mesmos. Então, nós temos que ganhar mutuamente a espiritualidade e nós, num ponto evolutivo. Então, essa antiga proibição, nesse aspecto, ela passa a ser liberada, desde que se faça com responsabilidade. E aí, muito tempo depois, é que Kardec vem, então, demonstrar cada uma delas e explicar cada uma delas para que não haja dúvidas. É claro que em todo o processo, você vai encontrar num momento várias, às vezes numa manifestação mediúnica, você vai encontrar vários pontos. Mais de um tipo de mediunidade. A mediunidade não é só aquilo. É essa, porque toda categoria ela tem um ponto positivo, que é nos explicar, e um ponto negativo, que é limitar o conceito. Né? Então, todo processo acadêmico que envolve isso, ela tem essa questão. A gente explica, mas a gente limita o conceito. Né? Então, essa dualidade. Tanto que sempre no direito vai ter algo que é evidente uma coisa, algo que é evidente outra coisa, e uma zona cinzenta, onde a gente vai identificar. Mas a função de Kardec não foi criar a mediunidade, ao contrário do que se pensa, e nem foi liberar a mediunidade, porque essa liberação foi feita por Jesus. A função de Kardec foi, no momento em que nós estamos já evoluídos, maduros para compreender o fenômeno, é explicitá-lo categoricamente. Como um mestre, como um professor que ele foi, né? E antes da sua, como Hipólito Leon Denisard Rivail, antes da sua revelação, da sua missão, né? Então, esse é o grande ponto. Então, se eventualmente a gente acha que essa comunicação ela foi liberada por Kardec, está equivocado. É Jesus. Foi Jesus que nos autorizou a fazer isso e nos incentiva a fazer isso. De que maneira